Está em Eclesiastes, capítulo 3, um texto bem conhecido de todos nós, né? Capítulo 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes 3, 1 vai nos dizer assim: Pois há tempo, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. No versículo 14 vai dizer bem assim: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém. Esse texto é muito conhecido, que fala sobre o tempo de todas as coisas. E eu queria refletir com vocês aqui sobre o tema de o tempo, a maior moeda do mundo. Por que, irmã Leile, esse tema? Porque nós vivemos dias em que parece que a maior moeda que existe no mundo é o dinheiro, né? Parece que a maior moeda que nós podemos ter aí, que compra todas as coisas, é o dinheiro. Mas quando nós lemos aqui, nós descobrimos que a maior moeda que existe na nossa vida é o tempo. O dinheiro, ele pode comprar muitas coisas, sim, ele é necessário, sim, né? É mentira quando alguém fala que o dinheiro é mau ou que o dinheiro não é necessário. Sim, o dinheiro é necessário em todas as ocasiões da nossa vida. Mas a maior moeda que nós temos é o tempo. Porque quando chega o tempo, você não consegue acrescentar mais um segundo dele. Aqui Salomão fala bem assim: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e nada se pode acrescentar a isso, e disso nada se pode tirar. Deus, ele fez um tempo apropriado para cada coisa, e no começo Salomão já fala por quê. Ele fala assim: um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, todo o tempo é para o cumprimento do propósito de Deus na minha e na sua vida debaixo do céu. Então, a maior moeda que você tem na sua vida, a mais valiosa, não é ouro, não é prata, não é bronze, não é dinheiro, é o seu tempo. E eu quero te perguntar como é que você tem gastado o seu tempo. Às vezes nós, quando fazemos aniversário, nós dizemos assim: mais um ano da nossa vida. Se nós olharmos para a palavra, na verdade é menos um ano.
É menos um ano que nós temos na nossa vida para usufruir. Às vezes nós acreditamos que o tempo vai passando para frente, que nós temos mais tempo a cada dia. Não. Quanto mais um minuto passa, menos tempo nós teremos. Menos tempo nós teremos com os nossos entes queridos, para os nossos afazeres. Menos tempo nós teremos para servir. Menos tempo nós teremos para aproveitar as oportunidades, menos tempo nós teremos na nossa vida. Um minuto que passa, se não for bem aproveitado, ele será perdido e não volta mais. Ele já foi acrescentado à sua vida e disso ninguém pode tirar. E o que é tempo, irmã Leile? Segundo o dicionário, tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, de passado e de futuro. É o período contínuo no qual os eventos se sucedem. O conceito de tempo é a duração dos fatos, das épocas, das horas, dos dias, das semanas, dos séculos. A palavra tempo tem vários significados. De acordo com a maneira com que ela é empregada. Por exemplo, a palavra tempo pode ser usada para definir as estações, para definir o clima, né? Por exemplo, alguém chega para você e fala, fechou o tempo, significa que vai chover. Ou pode significar uma emoção, fechou o tempo, alguém perdeu a paciência, alguma coisa ruim vai acontecer porque alguém ficou magoado, alguém ficou com raiva, fechou o tempo, não é legal. E existem várias expressões de tempo, por exemplo, tempo musical, que é o tempo que você entra nas notas quando você vai cantar. Tempo verbal é o tempo dos verbos na gramática. Matar o tempo é quando você joga tempo fora, é quando você perde tempo. Tempo de um percurso é o tempo que você leva para ir de um lugar para o outro. Tempo de trabalho é o tempo que você está ali labutando no teu dia a dia para ganhar o seu pão. Mas existe um tempo que é fundamental na nossa vida, e é esse tempo aqui que Salomão está falando, é o Kairós de Deus, é o tempo para cada propósito debaixo do céu. E o Kairós de Deus, ele é descrito como o momento certo, o momento oportuno. É isso que o Kairós significa, é o tempo oportuno, e Salomão diz exatamente isso. Há uma ocasião certa para cada coisa, há um tempo certo para tudo que há debaixo do céu, para um propósito ser cumprido debaixo do céu. Então, o tempo Kairós é esse tempo oportuno, é o tempo de Deus na nossa vida. Nós temos o tempo Cronos, que é o tempo dos dias e das horas que nós vivemos, é o tempo físico. Mas o Kairós, ele é o controle total de Deus. E o Cronos também, tudo está no controle de Deus. Quando Salomão diz que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, ele está dizendo que nada acontece por acaso, nada que acontece na minha, na sua vida é ao acaso, tem um propósito. Olha, tem o tempo de nascer e tem o tempo de morrer. Nós nascemos, mas já com os nossos dias contados. Nós temos todo o nosso tempo contado pelo Senhor. Nós perdemos um primo muito querido essa semana e a gente falou exatamente sobre isso. O que essa pandemia nos ensinou, que o tempo é do Senhor. E nós temos o tempo certo e isso é o que faz com que a gente se alegre, com que a gente tire um pouco esse fardo de saber se é a vontade de Deus ou não. O tempo de Deus na nossa vida já está contado, porque há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E Salomão vai descrevendo aqui tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, que foi o que nós vimos muito nessa pandemia. Houve um tempo em que nós precisamos deixar de abraçar, tempo de falar, mas também tempo de calar.
Não podemos falar o tempo todo ou calar o tempo todo. Há um tempo certo para cada uma das coisas. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de cada emoção passar na nossa vida. Há o tempo de nós espalhar pedra, mas tempo de ajuntar. Tempo de derrubar, mas também tempo de construir. Então, cada coisa tem um propósito e tem um tempo certo para se cumprir. Nós precisamos entender que há um propósito para tudo que acontece. E essa é a questão mais difícil, que foi o que nós vimos no texto do pastor Antônio Júnior, que o difícil é esperar esse tempo de Deus para cada coisa, e a gente fica querendo dar um jeitinho para as coisas. Nós precisamos entender que se há um propósito para o tempo acontecer em cada coisa debaixo do céu, é porque Deus tem algo para fazer nas nossas vidas e há um tempo certo para tudo acontecer. É necessário que nós venhamos entender o valor dessa grande moeda que é o tempo na nossa vida, senão nós passaremos a nossa vida matando o tempo, desperdiçando dia após dia a maior moeda que nós temos, que é o nosso tempo. E eu te pergunto aqui nessa tarde, o que é que você tem feito com o tempo que Deus te deu? O que passou, passou. E é interessante que no versículo 15 desse mesmo texto, vai dizer assim, aquilo que é, já foi. E o que será, já foi também, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Então, o passado já foi, você vai prestar conta dele, mas o presente é hoje e nós precisamos saber o que é que nós estamos fazendo, como que nós estamos usufruindo deste tempo que o Senhor nos deu, da maior coisa que Deus nos deu, que foi o nosso tempo para os nossos amados, para os nossos pais, nossos esposos, nossos filhos, para nossas esposas, para a nossa família, para nós mesmos. Nós precisamos entender o quanto que é valiosa, como é que eu e você temos utilizado essa moeda tão valiosa na nossa vida. Eu e você, nós temos feito o que é necessário no tempo que é necessário. Temos aproveitado esse tempo que o Senhor tem nos dado. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas você não tem a sensação de que parece que os dias estão voando, estão menores? E aqui eu não estou dizendo que os dias ficaram menores porque as horas foram diminuídas, não. Nós temos as mesmas 24 horas do dia, mas a sensação que nós temos é que os dias, as semanas, os meses, os anos estão voando, estão passando vertiginosamente mais rápido. A sensação que tem que parece que foi ontem que começou o ano, foi ontem que virou o ano, foi ontem que começou a pandemia, nós já temos 3 anos de pandemia, foi ontem que as coisas aconteceram. Então, a gente tem essa sensação de que o tempo está passando mais depressa. Por que, irmã Leila, que nós temos essa sensação? Porque nós estamos tão atarefados, tão cheios de afazeres, que nós não achamos tempo para mais nada. Não é que não existe tempo, é porque nós estamos tão cheios no nosso tempo que nós não estamos usufruindo. Tem gente que Deus deu 24 horas pra gente. Você trabalha 8 horas, mas tem gente que trabalha 12, 15, 20 horas, perde o tempo de estar com a família, com o casamento, com os filhos, perde o tempo de aproveitar mais a vida e de repente o dia passa, chega o dia em que o Senhor te chama e aquele tempo que você podia ter aproveitado mais com os seus, você não aproveitou. Então, o que eu quero deixar aqui hoje para nós? Que nós venhamos entender qual é o propósito de cada coisa, que nós venhamos buscar remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Muitas das vezes o inimigo tem nos enchido de afazeres, às vezes isso é bênção, sim, às vezes as portas se abrem, é bênção, mas às vezes tem coisas que acontecem, tem portas que se abrem que é para roubar o seu tempo. Às vezes tem coisas que vão só enchendo a sua vida de afazeres, de tarefas, que você já não tem tempo mais para mais nada, nem para você mesmo.
Tire um tempo para você, tire um tempo para sua família, especialmente busque o tempo para ter comunhão com Deus, porque é Ele que é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de cada minuto que passa na minha e na sua vida. Então, Ele sabe que há um propósito para tudo. Então, nós precisamos entender isso e buscar remir esse tempo, distribuir esse tempo de uma maneira correta para que não falte o tempo nem para você, nem para Deus, nem para sua família, nem para o seu trabalho, nem para os seus estudos, para nada. O que nós precisamos é organizar o nosso tempo. Tem uma coisa hoje que é muito boa quando bem usada. São as nossas mídias, a rede social, é o nosso celular. Mas mal usado, ele é o maior roubador de tempo que existe nessa última era, nesses últimos tempos. O celular mal usado, ele rouba o nosso tempo, ele mata o nosso tempo, ele nos faz perder tempo, às vezes horas ali na tela, vendo coisas que realmente não são importantes, não são edificantes, não acrescentam na nossa vida, e às vezes nós pensamos, abrimos o celular, rede social, para ficar ali um minuto, vou ver algo, e ali se passam 10, se passam 15, se passa 1 hora, se passa 2, e perde-se o tempo, desperdiça-se a maior moeda que nós temos, que é o tempo. Então, que nós venhamos remir o nosso tempo. A própria palavra diz que nós temos que remir o nosso tempo, ou seja, nós precisamos organizar o nosso tempo, porque os dias são maus e nós precisamos ter o tempo muito bem aproveitado, porque ele passa e passa depressa. Outra coisa que Deus ministrou no meu coração nesses dias: vamos passar mais tempo com os nossos, abrace mais, ame mais, cuide mais. Nós não sabemos até que momento que nós teremos a companhia um dos outros. Nós não sabemos se será hoje, se será amanhã. Nós não sabemos qual vai ser o tempo. Nenhum de nós sabe o dia nem a hora. Só o Pai é que sabe. E nós precisamos ter esse entendimento que o que nós precisamos fazer é passar tempo com Deus, passar tempo com os nossos, porque o tempo passa muito depressa. Você pode pegar um exemplo, pega aí o seu filho, que parece que foi ontem que você colocou no colo, hoje já tem uma família. Eu tomo um exemplo para mim, que já tem uma família criada. Às vezes nasceu ontem, pensa que não, você olha, já está caminhando, já está andando, já está estudando, já é um adolescente, já é um jovem, já está saindo de casa. Então, que nós venhamos aproveitar o tempo que o Senhor nos deu. Que nós não venhamos permitir que o inimigo roube o nosso tempo, nos fazendo mais atarefados do que nós precisamos realmente estar. Busque sim o suprimento, busque sim as riquezas, sim, porque o Senhor deixou aí, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele diz que Ele tem para nos dar, mas não deixe que isso tome o tempo mais do que o necessário para você. Assista sim às redes sociais, à televisão, mas não deixe que isso roube mais o seu tempo, que ganhe mais do seu tempo do que o necessário, o tempo que você poderia estar com os seus. Que nós venhamos remir esse tempo, que nós venhamos entender que se há um propósito para cada coisa, como Salomão disse aqui, que nós não venhamos brincar com esse tempo, porque quanto mais o tempo passa, não é um dia que nós ganhamos na nossa idade, é um dia que nós perdemos no nosso tempo. Quando eu envelheço, eu estou ganhando maturidade, sim, eu estou amadurecendo, mas eu também estou envelhecendo. Eu estou perdendo o meu tempo, eu estou perdendo os meus dias, eles estão ficando para trás. E se eu não aproveitá-los para aproveitar as oportunidades, para cumprir o propósito de Deus, esse tempo será desperdiçado.
Aqui ele diz bem assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Versículo 12. Olha que coisa incrível, que palavra tremenda. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Todas essas coisas acontecem, você precisa trabalhar, mas a melhor coisa que pode acontecer para você é você praticar o bem enquanto ainda é tempo, enquanto você vive. É você praticar o bem para os seus, para você mesmo. É você servir ao Senhor com alegria. É você comer e beber, sim, ser recompensado pelo seu trabalho, porque isso é um presente de Deus, é o que fala o versículo 13, mas que você venha fazer com que isso tudo seja para a glória de Deus e que não seja um tempo desperdiçado. Se há um propósito para tudo que acontece, é o que fala lá no versículo 17, fala bem assim: fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Então aproveite o seu tempo, não desperdice. A minha oração é que você venha remir o seu tempo a partir de agora. É que você venha distribuir o seu tempo no seu dia para que cada minuto seja aproveitado, porque ele é valioso. Depois que ele passa, ele não volta mais. Tempo passado não volta mais. Passou, você não consegue recuperá-lo mais. Então, aproveite o tempo que Deus te deu. Seja bênção. Faça o bem, pratique o bem, como Salomão disse aqui. Porque tudo que acontece tem um propósito debaixo do céu. O Senhor está nos dizendo. Então não deixe que se desperdice a sua vida, o seu tempo. Não deixe que o inimigo roube. Preste atenção no seu dia, desde o seu acordar até o seu deitar. Comece a refletir no seu dia, a meditar em tudo aquilo que você tem feito durante o seu dia, para que o seu tempo não seja desperdiçado. Ame mais. Abrace mais, faça as coisas que são necessárias, aproveite as oportunidades, faça com que o seu dia renda e seja aproveitado, porque o Senhor, Ele sabe, Ele tem um tempo para cada coisa. E quando chegar a nossa hora, ninguém pode impedir. Então não faça besteira porque você não sabe o tempo que você tem. Viva diligentemente diante do Senhor e peça a Ele sabedoria para que você venha remir o seu tempo, aproveitar o seu tempo e que o seu tempo seja para a glória dEle. Porque Ele te criou para isso, para a glória dEle. Amém? Que o Senhor abençoe, que o Senhor complete essa palavra no teu coração e que o seu tempo, a partir de hoje, seja muito bem aproveitado diante do Senhor. E que as coisas que estão aí para acontecer e que tem um tempo para acontecer, seja bênção para você, para sua casa e para sua família. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.